Nós vamos dar sequência à matéria, a última aula, que é a aula 4, a última aula que faltava de Química, para nós completarmos a apostila do primeiro bimestre, para vocês terem o mês de abril aí, para vocês ir resolvendo os exercícios que eu vou passar no final da aula para vocês. Nesta aula, nós vamos ver diferenças entre substância pura simples, substância pura compostas e mistura, e ver o que acontece com fases e componentes de um sistema. Então, o que é uma substância pura simples? Vou passar bem resumido para vocês, e vocês depois peguem a apostila, que lá tem explicações mais aprofundadas. Vou passar as dicas para vocês. Substâncias puras simples, eu tenho um elemento só. Um elemento. Por exemplo, O2, H2, O3, são elementos separados, são substâncias. Eu tenho gás oxigênio, gás hidrogênio, gás ozônio. Um elemento só, então são chamados de substância pura simples. Eu não tenho mais outro elemento formando a substância. Na substância pura composta, eu tenho dois ou mais elementos. Por exemplo, água, CO2. Então, eu já tenho na substância, eu já tenho dois elementos, hidrogênio e oxigênio, carbono e oxigênio. Então, substância pura composta. Cuidado para não confundir substância pura composta e mistura. São coisas diferentes. Substâncias, sempre as moléculas é uma molécula só de qualquer coisa. Numa mistura, eu tenho duas ou mais substâncias. Duas ou mais substâncias. Por exemplo, o ar. O ar tem vários componentes no ar. Por exemplo, gasolina. Gasolina eu tenho uma mistura de vários componentes. São 8 componentes que formam a gasolina. Então eu tenho duas ou mais substâncias. Por exemplo, água e sal. Eu tenho a água e o sal. São duas substâncias. Não confunda. Substância pura composta é uma substância só. Não tenho duas substâncias. Eu tenho dois elementos. Aqui nas misturas eu tenho duas ou mais substâncias. Água e sal misturado. Então, o próprio nome já estou falando. Eu misturei água e sal. Então eu tenho uma mistura. Todas essas partes, substância pura simples, substância pura composta e misturas, elas podem ser chamadas de sistemas. Uma substância só, água, por exemplo, uma substância pura composta. Água é um sistema? É. Quantas fases tem esse sistema? Uma, porque eu falei água líquida é um sistema homogêneo e com uma fase. Se eu falar gasolina, é uma mistura, é um sistema também, é um sistema homogêneo, porque sistema é mistura, é sistema também, é um sistema homogêneo com uma fase só, com vários componentes. Então vocês têm que tomar cuidado com isso aqui. Fase é aquilo que você vê, é aquilo que você vê. Eu vejo água e gelo. Eu tenho duas fases. Agora eu tenho um componente só, porque a água e o gelo é uma coisa só. Então eu tenho um sistema heterogêneo, duas fases, com um componente só. Então você tem que fazer esse jogo aqui, ver o que fase é aquilo que você enxerga. Componentes é aquilo que você tem lá dentro, água e sal, aquilo que você tem lá dentro, isso é componente. Sistema
homogêneo, ele tem uma fase, e heterogêneo, duas ou mais fases. Aquilo que você enxerga é fase. Então, com isso daí e mais as explicações mais profundas que tem na apostila, vocês podem resolver todos os exercícios aí que eu vou passar para vocês agora, que vocês vão fazer como tarefa. As tarefas que vão ficar para vocês fazerem durante esse mês de abril, que são as tarefas da apostila, todos os exercícios da apostila, das 4 aulas. Esses exercícios vocês vão me mandando, eu vou oportunamente providenciar um e-mail para vocês estarem mandando essas tarefas para mim conforme vai fazendo. Vocês têm o mês de abril aí, isso aqui a gente encerra a apostila do primeiro bimestre e vamos estar até final de abril, pelo menos, estar em dia com essas tarefas aí. Bom descanso para vocês e voltem, bom retorno na hora que a gente puder fazer isso. E fiquem em casa. Um abraço.